bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula nós vamos corrigir os exercícios sobre substantivos. Antes de fazer esses exercícios, nós copiamos um texto com as classificações dos substantivos. Então, o substantivo, ele tem algumas classificações. Então, vamos ver isso aí. Então, o substantivo, ele pode ser primitivo ou derivado. Então, por exemplo, ele não tem origem em outras palavras ou ele tem origem em outras palavras. Por exemplo, pedra não tem origem em nenhuma outra palavra, mas é uma palavra que dá origem à palavra pedreiro, por exemplo. Então, pedra é o substantivo que é primitivo e pedreiro é um substantivo derivado. Já o substantivo simples ou substantivo composto. O substantivo simples, ele possui apenas uma palavra. Já o substantivo composto, mais de uma palavra. Então, eu vou ter aí a junção de duas palavras para dar nome a uma coisa só. Então, por exemplo, guarda é um substantivo simples, tem apenas uma palavra. Já guarda-roupa é a junção aí de duas palavras para nomear aquele substantivo, né? Depois temos os substantivos comuns ou próprios, né? Então, comum, ele é um nome genérico, ele não especifica aquilo que eu estou falando. Então, menina é um exemplo de substantivo comum. Então, o substantivo comum, ele também vai vir com a letra minúscula. Já o substantivo próprio, ele é específico e ele vem com a letra maiúscula. Então, aqui de comum nós temos menina. Já de substantivo próprio, eu tenho o nome Maria. Então, quando eu estou falando de menina, eu estou falando de uma menina qualquer. Não estou especificando, utilizando o substantivo comum. Já quando eu falo da Maria, eu estou utilizando aí um substantivo que é próprio. Continuando nas classificações, nós temos o substantivo concreto e abstrato. Então, concreto é uma coisa que existe. Eu posso pegar. Como, por exemplo, o bolo. Já o substantivo abstrato, ele depende de outra coisa para existir. Como, por exemplo, a fome, tá bom? Então, concreto é o bolo, um carro, algo que eu posso pegar. Já a fome, a alegria, o amor, a honestidade são substantivos abstratos. O substantivo coletivo, ele nomeia grupos, nomes de vários daquela coisa. Então, por exemplo, biblioteca é o coletivo de livros. Então, eu preciso dizer que eu fui a um lugar onde tinham vários livros. Eu posso dizer que eu fui a uma biblioteca e a pessoa já vai saber que lá tinham vários livros, certo? Falando um pouquinho sobre gênero do substantivo, quando nós falamos sobre gênero, nós estamos falando sobre feminino ou masculino. E esses gêneros, eles podem ser uniformes, ou seja, substantivos que são sempre da mesma forma. Eles não se modificam. Então, quando nós falamos de uniformes, lembra do uniforme da escola, ele não muda. Já os substantivos biformes, eles têm uma forma para o masculino e outra para o feminino, tá bom? Então, os substantivos uniformes são aqueles comuns de dois gêneros, sobrecomuns, epícenos, eles não se modificam. Eles têm apenas uma forma para o masculino e para o feminino, certo? Então, agora que nós já sabemos tudo isso, vamos resolver os exercícios. Então, ó, no exercício 1, nós tínhamos escreva um substantivo próprio para cada substantivo comum. Então, nós temos aqui 4 substantivos comuns, eles não são específicos. Então, para o menino, qual é o substantivo próprio a gente pode colocar? Carlos. Carlos. Então, o substantivo próprio ele vem sempre com a letra maiúscula, né? Então, qualquer nome aí que seja de menino, Carlos, Guilherme, Gabriel. E de menina, o que você pôs aí? Amanda. De Amanda, então. Então, aí nós podemos colocar, né? Amanda, Bárbara, qualquer nome que seja de menina. Cachorro, Totó. Totó. Tudo bem. Totó, farofa, qualquer nome aí que seja
de um cachorro específico. E de cidade? Coloquei São Paulo. São Paulo, São Bernardo, Diadema, né? Sim. Eu tenho a cidade de São Paulo e tenho o estado de São Paulo, né? Agora, no exercício 2, coloque 1 para os substantivos concretos e 2 para os substantivos abstratos, certo? Então vamos lá. O primeiro que nós temos aqui é flor. Flor é concreto ou abstrato? É concreto? É concreto, né? É algo que eu posso pegar. Então eu vou colocar 1. E honestidade? É abstrato. Abstrato, é algo que eu não posso pegar, né? Eu preciso de outra pessoa, que a pessoa tenha uma atitude honesta, né? Que demonstre honestidade. Então, é um substantivo que depende de outro para existir. E coragem? É abstrato. Abstrato também, né? Depende de outro. E bolo de chocolate? É concreto. É concreto. E fome? É abstrato. Abstrato. Muito bem. Então, e agora, no exercício 3, nós vamos reescrever as frases, passando aí, colocando, aliás, os substantivos abstratos dessas palavras destacadas. Então, a primeira frase era: os atores ensaiaram para a peça. Depois, fiz muitas fotos da formatura. Esperei 30 dias pela minha vez. E um grupo de ladrões invadiu o banco. Então, vamos ver como ficam essas frases. A frase A: os atores Ensaiaram para a peça. ensaiaram para a peça. Então, como é que fica? Qual que é o coletivo de ator? O elenco O elenco. Então, o elenco ensaiou para a peça. ensaiou para a peça. Então, eu não preciso dizer que é um elenco de atores. Toda vez que eu falo elenco, nós vamos pensar já em atores, tá bom? Então, o elenco ensaiou para a peça. Por mais que eu esteja falando de um número, de um grupo, de um coletivo de pessoas, esse verbo, ele vai ficar no singular, neste caso. Porque eu estou falando do elenco, tá bom? Então, é uma palavra no singular, né? Não está no plural, não está falando de elencos, está falando de elenco. Então, vai ficar aqui no singular também, tá? Então, o elenco ensaiou para a peça. Frase B, qual que é? Fiz muitas fotos da formatura. Fiz muitas fotos da formatura. Então, o que eu posso dizer? Que eu fiz Fiz um álbum de formatura, né? E no álbum eu tenho fotos, né? Fiz um álbum de formatura, ou da formatura, tá? Frase C. Esperei 30 dias para a minha vez. Esperei 30 dias. Então, nós podemos dizer que esperei um Mês. Esperei um mês, que é o coletivo aí também de dias. Eu tenho aí os coletivos também de tempo, né? Então, qual que é o coletivo de 24 horas? Um dia. Um dia. Então, esperei um mês pela minha vez. E por último, qual que é? Um grupo de ladrões invadiu o banco. Então, eu posso dizer que uma Quadrilha. quadrilha invadiu o banco. Com isso, pessoal, nós concluímos aí a nossa correção sobre os exercícios de substantivos. Qualquer dúvida, envie mensagem através do chat. Até a próxima aula!